Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O apóstolo Tiago exorta a sua comunidade. Sede praticantes da palavra de Deus, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meu irmão e minha irmã, não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso colocá-la em prática. Por isso, precisamos ter sempre coração, ouvidos bem atentos para escutar o que nos diz o Senhor e coragem para colocar em prática aquilo que nos diz a palavra de Deus. Caso contrário, seremos enganados pelos falsos discursos. Na palavra de Deus não há engano. Na palavra de Deus há a verdade do Divino Pai Eterno. Por isso vamos escutar com muita atenção a palavra de Deus. Temos todos os dias a oportunidade de nos reunir ao redor da palavra de Deus e permitir que ela aqueça o nosso coração, nos encorajando a continuar a nossa missão de cristãos. Escutemos o que nos diz a mensagem para o dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deixo-vos a paz. Minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Vós ouvistes o que vos disse. Vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, por eu ir para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. Eu vos-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Já não conversarei muito convosco, pois o príncipe deste mundo vem. Contra mim, ele nada pode, mas é preciso que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos na 5ª semana do tempo pascal, portanto já nos preparando para concluir este tempo da Páscoa. Nos aproxima da festa da Ascensão do Senhor e logo em seguida a festa de Pentecostes, quando conclui o tempo da Igreja, conclui o tempo de Jesus e inicia o tempo da Igreja movida pelo Espírito Santo. É por isso que Jesus prepara o coração dos seus discípulos para continuar a sua missão. É o discurso de despedida, onde Jesus fala das palavras e dos ensinamentos essenciais para a vida cristã. Hoje o trecho que nós ouvimos fala da mensagem de paz que Jesus deixa a seus discípulos. Certamente porque os discípulos estavam neste momento, ao escutar as palavras de despedida de Jesus, desconfortados, certamente desorientados, e Jesus dá aos discípulos esta mensagem de encorajamento. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E Jesus faz um diferencial, porque esta paz que ele doa não é como a paz do mundo, diz o Evangelho, não vou-la dou como o mundo a dá. Que paz é esta que Jesus promete aos seus discípulos? Meu irmão e minha irmã, certamente não podemos confundir esta paz que o Evangelho diz com simplesmente tranquilidade ou ausência de conflitos. Não é isso, é muito mais do que isso. Esta paz é a certeza de que Deus permanece em nosso meio. Isto é ter paz, mesmo que passemos às vezes por momentos de turbulências, mas não perdemos a serenidade, porque temos esta consciência de que Deus está conosco. Isso é ter paz. Um pouco antes, Jesus já havia dito o que se repete aqui à frente. Diz o Evangelho, não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Jesus repete mais uma vez. Os discípulos, os seus seguidores, não podem permitir que a perturbação, que a timidez os impeçam de continuar a missão. Assim como os discípulos de outrora, também nós, hoje, muitas vezes somos intimidados e deixamos que o nosso coração se perturbe diante de tantas situações adversas que se manifestam diante de nós.
Por isso devemos acolher esta mensagem de Jesus. Dou-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá, porque a paz de Jesus é a certeza de que Deus está conosco, mesmo em meio a momentos de adversidades, a momentos difíceis, a momentos de sofrimento, a momentos de dor. Não perdemos a serenidade porque sabemos que conosco está Deus. Por isso, não se perturbe o vosso coração, nem se intimide o vosso coração. Peçamos este encorajamento para que nós possamos ser fiéis à missão de seguir Jesus hoje, no mundo de hoje, sem se perturbar ou intimidar o nosso coração. E continua Jesus: vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Portanto, Jesus encoraja os seus discípulos que a sua subida ao Pai, ela é necessária, mas ela é temporária, porque Ele retornará, Ele vai permanecer entre os seus discípulos. E como a gente poderá acompanhar nos próximos dias, Jesus permanece, a sua presença é atualizada na comunidade, na igreja, no mundo, através do seu Espírito. Por isso que Jesus diz: vou e retorno a vós. Jesus fala ao coração dos discípulos, pedindo que eles não fiquem tristes com a sua partida. Se me amasseis, ficaríeis alegres por eu ir para o Pai. Portanto, retoma também o tema do amor tão caro, tão importante ao Evangelho, sobretudo ao Evangelho de João. Por amor é preciso reconhecer que a ida de Jesus para o Pai é motivo de alegria. Afinal de contas, o coração do Pai é o destino de todos nós. Ele vai justamente para preparar uma morada para nós. Por isso, os discípulos de Jesus devem ser movidos pela alegria e não pela tristeza. Se me amasseis, ficaríeis alegres por eu ir ao Pai, porque o Pai é maior do que eu. E depois o Evangelho vai mostrar justamente este cuidado de Jesus para com os seus discípulos. Ele sabe que a sua hora está chegando, mas ele não quer deixar os seus discípulos sem saber o que vai acontecer após a sua morte. Por isso, instrui os seus discípulos, mesmo que talvez no momento os discípulos não tenham compreendido. Mas quando aconteceu tudo com Jesus, sua morte e ressurreição, os discípulos entenderam tudo o que Jesus lhes havia ensinado antes. É por isso que, com todo esse cuidado e este afeto com os seus discípulos, Jesus diz: vô-lo disse agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Portanto, Jesus prepara o coração dos seus discípulos para compreender o que vai acontecer com ele no momento da sua glória, da sua entrega na cruz e da sua ressurreição. Disse agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. A fé, a adesão de fé a Jesus Cristo. E continua o Evangelho: já não conversei muito convosco, pois o príncipe deste mundo vem. Jesus está dizendo aqui que a sua hora, a hora da sua cruz, está próxima. Já não tem muito tempo. Afinal de contas, o próprio Judas já havia posto no coração o desejo de entregar Jesus, já havia deixado o grupo. E Jesus está dizendo justamente isso: o príncipe deste mundo vem. O príncipe deste mundo são todas as forças contrárias à mensagem de amor, de paz, de justiça. O príncipe deste mundo é a força contrária ao Evangelho. O príncipe deste mundo é aquele que entrou no coração de Judas para entregar Jesus. É por isso que o Evangelho diz: o príncipe deste mundo vem. Porém, contra mim ele nada pode. Contra mim ele nada pode. Então Jesus mostra que ele é mais forte do que o príncipe deste mundo. O amor é mais forte do que o mal, e a vida é mais forte do que a morte. É preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Esta é a consciência de Jesus. A hora da sua prova final está chegando, mas é preciso que ele seja fiel até o fim, porque o amor não pode voltar atrás. Ele veio a este mundo para fazer justamente aquilo que o Pai ordenou. Não a sua própria vontade, mas ele veio para cumprir a ordem do Pai Eterno. Assim também deve ser cada um de nós neste mundo, não para realizar a nossa própria vontade, mas em tudo devemos procurar realizar neste mundo aquilo que nos ordena
o Divino Pai Eterno. Portanto, peçamos esta graça de saber traduzir no mundo onde nós vivemos esta mensagem que o Evangelho transmite ao nosso coração. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Deus está presente em nosso meio. Meu irmão e minha irmã, concluindo mais este momento de oração à luz da Palavra de Deus, com o coração aquecido por aquilo que escutamos do Evangelho, nós queremos agora fazer a nossa oração confiante ao Divino Pai Eterno, deixando-nos provocar por aquilo que nos disse a Palavra de Jesus. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, que o nosso coração saiba acolher a paz que Teu Filho Jesus nos concede, a paz que é certeza da presença de Deus entre nós, mesmo nos momentos de dificuldade, a paz que nos faz permanecer serenos, mesmo diante das turbulências deste mundo. Ajuda-nos também, Pai Eterno, a não permitir que o nosso coração se perturbe ou se intimide diante das ameaças deste mundo. Que sejamos encorajados a testemunhar o Evangelho em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Por isso, te pedimos a luz e a força do Espírito Santo para seguir os passos de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.